o novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2. Bom, só para a gente fazer uma analogia, nós temos que entender que nem todo mundo que se contamina com esse vírus vai desenvolver necessariamente a doença. É exatamente o contrário, né? A grande maioria dos pacientes que se contaminam, que contraem esse vírus, não desenvolve necessariamente a doença. Portanto, Covid-19 é a doença manifesta causada pelo vírus, pelo SARS-CoV-2. Então é muito importante que a gente entenda isso. O indivíduo ele pode estar com vírus e não estar doente. Podemos fazer essa analogia com um paciente que às vezes ele está, por exemplo, com o vírus HIV, ele é soro positivo para HIV, mas ele não tem AIDS. Então, de antemão, é importante que a gente entenda essa diferença conceitual, para que a gente possa usar as terminologias corretas diante de cada caso. Bom, diante dessa breve introdução, é importante que a gente entenda que esse vírus, ele não é um novo vírus necessariamente, né? Ele é um vírus que já foi descrito muito claramente na literatura. Este é um vírus que já causou outras pandemias em outras épocas aí. Por exemplo, no ano de 2002, 2003, nós tivemos a pandemia que ficou conhecida, né, como a síndrome respiratória aguda, que acometeu a China, lá no próprio ano de 2002, 2003, onde o vírus foi identificado na época e denominado de SARS-CoV, ou SARS-CoV-1. Este mesmo vírus, de acordo com as suas próprias alterações genéticas, no ano de 2012 e 2013, também causou uma pandemia de forma significativa, com uma taxa de letalidade bem maior do que a que acometeu a China lá no início dos anos 2000, na região do Oriente Médio, onde ficou conhecido como a síndrome respiratória aguda do Oriente Médio. E agora nós estamos diante desse mesmo vírus com uma certa alteração genética. E agora ele foi denominado de SARS-CoV-2, que é o Covid-19, o nome da doença, tá bom? Então, quando a gente está falando hoje novo coronavírus, é porque já existia esse vírus. E é importante também entendermos que este vírus ele era predominantemente infectante de animais. Mas nós temos aí 7 vírus nessa classificação do coronavírus com capacidade de infectar o ser humano. Sendo que destes 7, esses 3 aí foram os principais com agravamento do quadro respiratório, levando, portanto, aí uma maior preocupação, né, quanto à saúde, levando a maior preocupação aos órgãos de vigilância em saúde, devido à própria gravidade do quadro clínico que os pacientes desenvolvem. Epidemiologicamente falando, nesse momento, é importante nós entendermos também que no dia de hoje, isso aqui é um dado que eu retirei hoje do site aí que está fazendo acompanhamento, né, a nível mundial dos dados epidemiológicos. Hoje, exatamente às 14 horas, nós tínhamos 23.721.000 pacientes aí contaminados, ou seja, positivos para o coronavírus. Bom, então é importante a gente dizer que esse número, ele é um número dos pacientes que foram testados. Então, qualquer pessoa que entenda um pouco da epidemiologia e do curso natural desse tipo de doença, sabe que esse número ele está subestimado, que nem toda a população está sendo necessariamente testada. Mas, enfim, com o dado real, hoje o que a gente tem de testagem é esse valor a nível global. Pegando esse valor para o nível de Brasil, se vocês observarem um pouquinho abaixo, hoje nós temos em torno de 3.622.000 pessoas testadas positivas. Destas, nós temos aí, né, dessas pessoas que foram testadas positivas, 115.309 pacientes, infelizmente, evoluíram para óbito. Pegando especificamente aqui para nós, a nossa região, nosso estado, nós podemos observar aqui, no estado de Minas Gerais, nós temos aí 195 mil casos
com 4.805 mortes. Então, este dado, ele nos mostra grande preocupação, né, em torno desta pandemia que nós estamos vivenciando. Então, isso é só para a gente contextualizar e para a gente entender um pouquinho da importância do que a gente vai falar, do diagnóstico laboratorial. E para que a gente possa entender com clareza esse diagnóstico laboratorial, eu tenho que compreender um pouquinho do próprio vírus. E quando eu falo desse vírus aí, o novo coronavírus, eu tenho que entender que ele tem uma estrutura molecular constituída de uma espícula glicoproteica, que é uma estrutura externa ao envelope do vírus. Então, esse é um vírus envelopado ou encapsulado, e ele apresenta essa espícula externa. Ele apresenta como material genético fitas de RNA, o que é muito importante também eu compreender, porque quando nós falamos do diagnóstico dentro da biologia molecular, eu vou fazer a detecção exatamente dessa fita de RNA do vírus. E vou fazer a detecção também do próprio antígeno, ou seja, de alguma estrutura proteica do vírus que pode funcionar para mim como um marcador antigênico, onde eu vou fazer a sua pesquisa através dos kits, seja através dos kits imunocromatográficos, que nós vamos falar, ou através de um método de ELISA, um método de quimiluminescência, enfim. As determinadas técnicas usadas laboratorialmente serão direcionadas para alguma parte desse vírus, quando eu desejo detectar antígeno. Mas eu também posso fazer o diagnóstico não só detectando uma parte antigênica do vírus. Eu posso fazer o diagnóstico também fazendo a detecção de anticorpos que um indivíduo vai produzir contra um determinado epitopo ou epítopo deste vírus. Então, só para a gente compreender de uma forma mais clara, nós temos que entender que um vírus, como nesse caso, ele é constituído de várias estruturas. E qualquer uma dessas estruturas pode funcionar como um potencial antígeno para eu pesquisá-lo no corpo do indivíduo. Então, se o indivíduo estiver com esse antígeno, ou seja, com uma parte desse vírus, e eu conseguir detectá-lo a partir de um método laboratorial, então vou estar fazendo o diagnóstico da presença indireta do vírus no corpo do indivíduo. Então, quando eu faço a detecção de um antígeno, muito provavelmente eu vou estar fazendo uso no meu kit de um anticorpo, porque o anticorpo vai reconhecer de forma específica este antígeno. Mas eu poderia usar um kit que vai fazer exatamente o contrário. Ao invés de eu detectar em um indivíduo a presença de um antígeno, que seria parte de um vírus, eu posso detectar nesse indivíduo um anticorpo que ele produziu em consequência da infecção por aquele vírus. Por isso, é importante, e há um grande questionamento em função disso. Por quê? Existem vários métodos laboratoriais, só que a eficiência desses métodos, elas têm sido limitadas porque às vezes o método não tem sido empregado da forma correta e, mais importante, não tem sido empregado no momento correto. Por quê? Nós temos o chamado período de incubação e a janela imunológica, que são fundamentais nesse processo de diagnóstico. E por isso o diagnóstico laboratorial, ele sempre tem que ser acompanhado de um diagnóstico clínico. Então, o acompanhamento clínico laboratorial, ele é fundamental, não só a nível de diagnóstico da doença, mas também a nível de uma detecção epidemiológica, para saber como é que está a distribuição desse vírus na população, a fim de determinar o próprio isolamento social, relaxar esse isolamento social, ou torná-lo mais severo, ou
limitar as populações, o trânsito das populações, liberar parte da população para voltar ao trabalho, enfim. Então, é muito importante a testagem da população, não só com fins de controle da doença, mas também com fins epidemiológicos. Então, para não ter dúvida aqui nesse ponto, porque nós vamos usar muito esse conceito, em todos os métodos laboratoriais, nós vamos basicamente analisar uma reação entre antígeno e anticorpo. Então, se eu quiser detectar um antígeno, em meu kit eu vou ter basicamente um anticorpo que vai reagir com esse antígeno. Ora, se eu quiser detectar o anticorpo, eu vou ter um antígeno em meu kit, que vai detectar esse anticorpo. Então, o diagnóstico ele é basicamente baseado nessa reação antígeno-anticorpo. Antígeno-anticorpo. Bom, então, diante dessa introdução, nós podemos evoluir e dizer que, para o diagnóstico específico do coronavírus, hoje nós temos aí na prática clínica laboratorial os seguintes exames. Os exames baseados na biologia molecular, que é o que a gente chama de RT-PCR, que é a reação de cadeia polimerase em tempo real. E este exame vai detectar o quê? Este exame ele vai basicamente detectar o RNA do vírus presente em amostras. Então, as principais amostras aqui, hoje são amostras colhidas a partir do suave nasofaríngeo e também orofaríngeo. São as principais amostras que estão sendo usadas para se fazer o RT-PCR. Podemos usar também o broncoalveolar, o lavado broncoalveolar. Mas esse tipo de coleta de lavado broncoalveolar está muito restrito a pacientes hospitalizados, quando necessário. Por quê? Porque ele emite muitas gotículas no ato de coleta e isso acaba favorecendo a própria contaminação do profissional de saúde. Então, esse RT-PCR que detecta o RNA, ele é feito nos primeiros dias de sintomas do paciente. Por quê? Porque nos primeiros dias de sintoma do paciente é exatamente o momento que coincide com maior carga viral. E quando eu tenho maior carga viral, aumenta-se a sensibilidade de eu detectar a amostra de material genético do vírus na secreção do paciente. Além do exame de RT-PCR, que eu também poderia fazer o diagnóstico da doença pesquisando apenas um antígeno, que não necessariamente é um exame de biologia molecular. E nós temos também esses kits disponíveis hoje. Tanto os kits chamados de testes rápidos, que são os testes imunocromatográficos, como também já temos método de ELISA, o método de eletroquimiluminescência, que está disponível dentro dos métodos aprovados pela vigilância sanitária, que pode ser usado para fazer o diagnóstico também da doença. E aí nós vamos fazer um paralelo disso aqui. Então, qual seria a vantagem desses métodos que pesquisam diretamente antígenos por métodos imunocromatográficos, que são os chamados testes rápidos, quando comparados com esse teste RT-PCR? Então, qual que é a vantagem do RT-PCR e qual que é a sua desvantagem? Qual que seria a vantagem de eu pesquisar diretamente o antígeno e qual seria as suas desvantagens? Além desses métodos que pesquisam aqui o próprio RNA ou um antígeno, que seria uma partícula, uma glicoproteína, uma proteína do vírus, eu também posso pesquisar os anticorpos. Só que a pesquisa de anticorpos, a gente tem encontrado uma grande limitação. Pelo menos até o momento, a literatura não nos traz de forma confiável a indicação, por exemplo, de dosar anticorpos para eu detectar a doença. Por quê? Porque o anticorpo, geralmente, ele está sendo produzido de uma forma tardia e não dá para eu usar aquele conceito que nós normalmente usamos para outras doenças infecciosas, onde eu poderia detectar o IgM, que é aquele anticorpo que indicaria uma provável fase aguda da doença. Porque essa janela imunológica, ela está vindo posterior à eliminação do vírus. Então, nós vamos discutir isso de uma forma clara também. E aí, para que vocês entendam até de uma forma clara
essa questão de quando solicitar cada um dos métodos e quando solicitar a sorologia de anticorpos, a dosagem de IgM, de IgG, ou até de IgA, que alguns começaram a fazer, ou às vezes a dosagem dos 3 anticorpos de forma associada, IgM, IgG e IgA, porque nesse caso, para mim, é mais a nível de critério epidemiológico do que a nível de diagnóstico de doença, para eu saber se a população já está mesmo contaminada ou não. Então, existe uma limitação. Eu tenho que entender claramente a questão dessa janela imunológica. Então, por esse motivo, eu trouxe para vocês aqui um gráfico que ele representa muito bem toda essa temporalidade em relação aos marcadores sorológicos. Então, olha só que interessante. Como é que nós vamos fazer a interpretação desse gráfico? Esse gráfico aqui, a gente poderia ficar aqui a live toda só batendo papo em cima desse gráfico. Ele é muito interessante. Já surgiram em pequenas variações em função desse gráfico e acredito que vai surgir mais ainda. A doença foi descoberta recente, a fisiopatologia da doença ainda não está totalmente descrita, pelo contrário, existem várias interrogações em torno da fisiopatologia, assim como a nossa resposta imunológica a esse novo vírus. Mas, o que nós temos de momento e que a gente pode usar a nível de diagnóstico, deve ser embasado nessa temporalidade que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Então, nós devemos pensar da seguinte forma. O indivíduo, ele vai estar exposto, então, ao vírus, ao SARS-CoV-2. Quando ele está exposto ao vírus, depois de um determinado tempo, esse indivíduo, então, ele vai desenvolver sintomas. Depois que esse paciente desenvolve, portanto, os sinais ou os sintomas aí, esse paciente ele começa, então, a apresentar uma maior chance de apresentar resultados laboratoriais alterados. Por quê? Vamos imaginar aqui. Se ele entrou em contato com o vírus aqui nesse momento, e ele manifesta sintomas aqui nesse ponto gráfico, então, do contato com o vírus até a manifestação sintomática, nós vamos chamar de período de incubação, ok? É um conceito que se aplica a todas as doenças. Durante esse período de incubação, observem aqui em cima, ó, com relação aos resultados de exames. Eu só começo a detectar de forma significativa um resultado positivo para reação de cadeia polimerase em suave nasofaríngeo. Eu começo a detectar a partir de uma semana antes da manifestação sintomática. Então, olha que interessante. Mesmo antes do paciente iniciar sintomas, já é possível fazer diagnóstico dele pela reação cadeia polimerase em amostra colhida nasofaríngeo usando o SWAP. E observa-se que esse resultado da curva azul, ele vai ficar positivo para a gente aqui, ó, provavelmente positivo, através do método de PCR, durante até as 3 primeiras semanas. Mas é claro que durante as 2 primeiras semanas, a chance é maior, porque você observa aqui que a curva azul ela está no pico máximo. Então, a indicação de se fazer a coleta pelo SWAB nasofaríngeo e seguido do exame de PCR é primariamente, nas 2 primeiras semanas pós-infecção, onde eu vou ter uma grande sensibilidade. Depois da 3ª semana, provavelmente o resultado vai ser negativo pela reação de cadeia polimerase. Então, não se justifica mais fazer essa dosagem, porque se você descer aqui, você vai ver que o valor aqui, ó, já está baixinho. Então, provavelmente o resultado vai ser negativo. Bom, com relação ao lavado broncoalveolar, ou até mesmo amostras de escarro, eu também tenho uma sensibilidade muito boa, que seria a curva aqui, ó, rosada. Então, ela quase que sobrepõe, basicamente,
a curva do suave nasofaríngeo, exceto aqui a partir da terceira semana, que vai apresentar uma sensibilidade ainda melhor. Por quê? Porque eu estaria fazendo uma coleta de secreção das vias respiratórias inferiores, onde aumentaria a minha sensibilidade. Ok. Com relação ao isolamento viral, que está mostrando aqui para a gente, ó, eu também posso fazer o diagnóstico através de amostra do trato respiratório, através do isolamento viral. E o ideal para eu fazer a coleta e tentar fazer um diagnóstico por isolamento viral seria exatamente no início dos sintomas. Porque o início dos sintomas, ele coincide com a maior carga viral. Por isso que o ideal é eu fazer a coleta exatamente no momento da manifestação sintomática. É lógico que é um teste que não se aplica na prática médica, porque é um exame caro, isolamento viral, não é todo laboratório que tem essa estrutura para fazer. Geralmente, são laboratórios de pesquisa, são laboratórios governamentais que trabalham com essa metodologia. Bom, então vamos passar um pouquinho agora para a dosagem de PCR nas fezes. Embora venha mostrando aqui para a gente não tem visto aí nenhuma aplicação na prática laboratorial desse tipo de diagnóstico empregado aí a nível médico, tá bom? Então vamos aqui entrar na parte que seria a sorologia. Então, quando eu devo fazer a pesquisa de anticorpos? Então, seguindo aquela linha que eu mostrei para vocês aqui anteriormente, eu preciso esperar o período de janela imunológica. O que seria o período de janela imunológica? É o período que vai do contato com o vírus até a detecção dos anticorpos pelos métodos laboratoriais. Então, esse gráfico mostra para a gente que eu devo iniciar a pesquisa de anticorpos a partir aqui, ó, está falando aqui a partir da primeira semana, depois de 7 dias. Mas tudo bem, vamos pegar por uma questão de bom senso, e que aqui, dentro de 7, 8, 9 dias, o valor de anticorpos ainda vai estar muito baixinho. Então, não é legal fazer pesquisa de anticorpos nesse limite aqui. Eu vou, inclusive, mostrar um resultado de exame para vocês. Eu estou tendo contato com alguns médicos que têm acompanhado aí esses pacientes aqui na cidade de Montes Claros, e muitas empresas têm feito o teste de sorologia em alguns dos seus funcionários para fazer com que eles voltem a trabalhar se esse teste der positivo. Só que muitos resultados que têm sido feitos aqui nesse intervalo de tempo limite, muitos resultados que têm sido feitos aqui entre 9 e 10 dias pós início dos sintomas, tem dado tudo negativo ou indeterminado. Então, é um momento que não vai dizer nada. Não quer dizer que o paciente nem desenvolveu imunidade, não quer dizer também que ele foi a doença, se ele não tiver feito uma PCR anteriormente ou pesquisa de antígeno. Então, não adianta ficar solicitando sorologia nessa margem de viragem. E eu vou mostrar para vocês outros gráficos que hoje vem falando, vários estudos vêm falando, que o ideal seria eu pedir aí a sorologia a partir de 14 dias do início dos sintomas. Exatamente porque existe uma variação biológica de indivíduo para indivíduo, nessa questão do tempo. Então, a pesquisa de anticorpos, nesse momento a partir de 8, 9 dias, tem dado resultados que não são confiáveis. Se der negativo, eu não posso afirmar que o paciente não teve contato com o vírus. E, normalmente, o que dá positivo é um valor indeterminado. Então, é melhor que se aguarde, principalmente porque, pensando a nível de saúde do paciente, esse exame, nesse momento, ele não vai te trazer benefícios nenhum, esse resultado. Porque você não vai adotar nenhuma conduta a partir dessa sorologia. Essa sorologia é mais a nível epidemiológico, critério epidemiológico. Se eu tivesse fazendo uma sorologia para detectar que o paciente está na fase aguda, para eu fazer uma intervenção farmacoterapêutica, é diferente. Ah, mas a sorologia, ela é importante para eu definir
ações para eu definir grau de isolamento, tudo bem, perfeito. Então, mais um motivo para você deixar para fazer a sorologia um pouco depois. Vamos aguardar no mínimo 2 semanas, porque nós vamos ter resultados mais confiáveis para saber se a população foi ou não realmente exposta ao vírus, se ela está ou não imune, para a partir daí eu definir essa questão da mobilidade social, se eu posso relaxar ou se eu vou tornar um isolamento social ainda mais rigoroso. Enfim, então essa discussão em cima desse gráfico ela é importante porque ela vai nos nortear na sequência. Então, além de o médico, no caso, ou qualquer profissional que esteja vinculado diretamente à solicitação do exame, ter que compreender claramente essa temporalidade dos marcadores, também tem que ter uma clareza muito grande de que o resultado, ele é diretamente, a eficácia do resultado está diretamente relacionado à coleta da amostra. Não só a qualidade da coleta da amostra, como também o momento que essa amostra foi colhida. Então, a amostra tem que ser colhida levando em consideração aquelas curvas que nós vimos no gráfico anterior. Então, eu posso, fazer os exames aí por RT-PCR a partir de coletas na orofaringe, coletas também nasofaríngea. Posso fazer os testes sorológicos, que seria a pesquisa dos anticorpos, a partir do sangue venoso, onde nós vamos puncionar, e geralmente a gente trabalha com soro, e podemos fazer os testes chamados de testes imunocromatográficos ou testes rápidos, a partir de sangue capilar, onde o sangue será colhido da pontinha aí da falange distal do paciente. É o que tem sido feito em algumas farmácias. É o tipo de exame que é disponível para diagnóstico, em farmácias. Bom, então, diante desses exames aí, só para a gente entender um pouquinho, até de forma objetiva, que o foco nosso não é falar sobre biologia molecular, mas não tem como eu entrar direto na sorologia, sem ao menos falar um pouquinho para vocês aqui dessa questão do RT-PCR. Então, o RT-PCR, ele é o exame chamado de padrão ouro, ele é o teste referência. Por quê? Porque ele é o teste que apresenta alta eficiência, ele tem alta sensibilidade, alta especificidade, a chance de um resultado errado é muito difícil. Entretanto, este resultado, este método, ele tem alguns pontos negativos. Então, vamos tentar entender um pouquinho. Como é que seria esse exame de RT-PCR? Primeiro, já disse para vocês que normalmente a amostra é coletada a partir de suave, nasofaringe, orofaringe, também de lavado bronco-alveolar. Tecnicamente, esse método, ele vai permitir detectar o quê? A presença do material genético do vírus naquela amostra, a presença do material genético do vírus. Mas como eu falei com vocês, o genoma do coronavírus é RNA. Então, o que essa técnica faz? Ela pega a fita de RNA, nós usamos laboratorialmente uma técnica onde eu uso lá uma enzima chamada de transcriptase reversa, e a partir do RNA eu sintetizo uma fita de cDNA. É uma fita reversa do RNA. Porque, na nossa biologia natural, nós temos o DNA, a partir do RNA, a gente sintetiza o RNA. Então, aqui a gente está fazendo o processo contrário. A partir do RNA, eu vou sintetizar a fita de cDNA. E esta fita de cDNA é que eu uso lá no equipamento para fazer a amplificação. Por isso que eu falo o exame de reação de cadeia polimerase em tempo real, uma pequena quantidade de amostra de RNA do vírus, eu vou conseguir detectar porque o meu equipamento tem um grande potencial de multiplicar essa fita. Então, aumenta muito a minha sensibilidade. Então, repito, é um teste extremamente sensível, extremamente específico, mas é um teste que depende de tempo, é um teste demorado e é um equipamento de alto custo. Por exemplo, na cidade de Montes Claros, hoje, o laboratório da Unimontes, o laboratório de pesquisa, seria credenciado para fazer esse tipo de análise. Entretanto,
até a última semana, os insumos não tinham sido obtidos para que o laboratório iniciasse essa realização própria aqui. Por quê? Porque depende de um investimento, depende de material, e tem toda uma questão governamental por trás disso aí também, nesse momento. Enfim, não existe nenhum laboratório hoje em Montes Claros que esteja fazendo RT-PCR. Todas as amostras são encaminhadas para laboratórios vinculados ao próprio governo ou laboratórios particulares. E este é o resultado. Este é um resultado aqui que mostra para a gente como é que ele vem no laudo. Então, o resultado de PCR vem mostrando detecção qualitativa do coronavírus, método, né, PCR em tempo real, amostra de suave e o resultado detectado. Então, é um teste qualitativo. Ele mostra para a gente se a amostra está positiva ou não. Ok. Lembrando que esse teste ele deve ser feito nas 2 primeiras semanas, de preferência na primeira semana de ocorrência dos sintomas, porque é o momento que eu vou detectar a presença da doença, a presença do vírus ainda no organismo do indivíduo. Bom, em função de tudo isso e da limitação do próprio método, que é caro, que requer tempo, o que nós podemos fazer diante de uma situação de pandemia? Quais são as alternativas? Quais são as alternativas metodológicas ao método molecular? Aí sim, nós entramos então com algo que é de muita significância, que são os chamados testes rápidos. E os testes rápidos, tem que ficar muito claro para a gente, que os testes rápidos, por trás deles, tem a metodologia que é imunocromatográfica. E essa metodologia imunocromatográfica, ela é muito simples, metodologicamente falando. E a execução do teste é muito rápido. Em 30 minutos eu colho a amostra, eu processo o exame e tenho um resultado. Então, a nível de critério epidemiológico, é um resultado muito importante. E, a nível clínico, quando se pesquisa neste teste rápido o antígeno, ele é extremamente relevante. Por quê? Vamos pensar na prática de diagnóstico da doença. O que tem acontecido aqui, estava acontecendo na cidade de Montes Claros? Um paciente apresentava, então, toda uma clínica sugestiva lá de Covid-19. Febre, tosse, falta de ar, pigarro na garganta, inflamação na garganta, uma certa dificuldade respiratória, enquadrava como suspeito de Covid. Pedia-se, então, o RT-PCR para esse paciente. Mas o resultado estava saindo aqui para a gente, ainda hoje, com no mínimo 10 dias, 15 dias, 20 dias. Se este paciente realmente estiver com a doença, um resultado daqui 15, 20 dias, ele vai servir puramente para entrar nas estatísticas epidemiológicas. Não vai ter efeito nenhum para o paciente, no sentido de intervir, de adotar uma conduta. Então, esse método laboratorial RT-PCR, para o paciente, estava perdendo sentido. A partir do momento que surge para a gente esse teste rápido, pesquisa de antígeno, onde eu posso fazer o exame e liberar ele no mesmo dia para o paciente, que maravilha. Porque aí o médico tem acesso que o paciente realmente está doente, que ele está com antígeno no corpo, então ele está com vírus no corpo, e aí pode adotar uma medida, né, clínica dentro do quadro ainda da doença. Então, essa pesquisa de teste rápido baseada em antígeno, ela é fundamental nesse quadro para a gente de pandemia. É óbvio que não é apenas o resultado de exame que vai determinar uma conduta médica. O médico tem todo um conjunto, né, de características clínicas, a própria dificuldade respiratória, tem os exames de imagem, a própria tomografia, se ela mostrar alterada, né, com aquele perfil de vidro fosco, às vezes tem 3 padrões, leve, moderado e acentuado ou grave, tudo isso também vai determinar que o paciente seja ou não, às vezes, internado, que ele seja entubado ou não, de acordo com os exames adicionais. Então, esse teste rápido, de uma forma metodológica,
o que a gente faz? Como é que esse teste é feito, para vocês entenderem essa parte do exame? Vocês podem se atentar mais a essa parte central aqui, por quê? É um teste muito simples. Se eu estou querendo pesquisar antígeno, o que eu vou ter no meu kit aqui na minha linha teste? Um anticorpo. Então eu pego a amostra do paciente, faço correr em meu kit. Este antígeno que está expresso aqui em verde, este antígeno, ele vai entrar em contato com o anticorpo. No momento que ele entrar em contato com o anticorpo, eu vou ter, portanto, a reação antígeno-anticorpo. Então, ocorre primeiro a reação do antígeno com o anticorpo que estava impregnado em meu kit, que é o que a gente chama de fase estacionária. Então, o antígeno, ele impregna o anticorpo. Em um segundo momento, nós temos, então, uma segunda reação, que é um anticorpo anti-antígeno marcado com ouro coloidal. Essa estrutura aqui é que vai emitir para mim um sinal de que o teste está positivo. Então, olha que interessante. Eu tenho lá, então, um anticorpo no kit. Quando eu jogo o antígeno reage com o anticorpo. Em uma segunda etapa, o segundo anticorpo reconhece o antígeno e vai emitir uma coloração na linha teste. Se a linha teste ficar colorida depois que a amostra correu por capilaridade, eu sei que está presente o antígeno que eu estava pesquisando. Agora, sempre para eu validar esse teste, essa linha teste, depois da linha teste, eu sempre vou ter uma linhazinha controle, que me garante que o kit está funcional, que a imunocromatografia correu adequadamente, e ela simplesmente tem um anticorpo policlonal já impregnado no kit, na linha controle, que vai reconhecer nada mais que aquele anticorpo que estava marcado com ouro coloidal. Então, como é que eu faço a leitura disso? Uma leitura muito simples. Isso aqui é o kit rápido, é o kit imunocromatográfico. Se eu estou pesquisando antígeno, repito, o que é que tem impregnado nele? Anticorpo. Então, quando o antígeno corre, eu vou colocar a amostra do paciente aqui. Essa amostra vai correr por capilaridade. Se tiver o antígeno vai reconhecer o anticorpo que estava na linha teste, vai dar positivo. Continua correndo e positiva também a linha controle. Então, este é o resultado ideal de uma amostra reagente positiva. Positiva para o teste, positiva para o controle. E esta aqui também é positiva? O teste está clarinho. Também é positiva, amostra positiva. Por quê? Porque esse é um teste qualitativo. Ele independe da intensidade de cor. Qualquer coloração lida dentro do intervalo de tempo correto, preconizado pela bula, é considerado positivo. E este primeiro teste, ele seria o não reagente. Observa que legal, o controle positivou, mas o teste não. Então, o controle valida a reação e o teste mostra que não tinha antígeno na amostra. Então, isso é um teste rápido. É o teste, por exemplo, empregado para fazer o diagnóstico do beta-HCG, que é o hormônio da gravidez. É o teste empregado, hoje em dia, no próprio exame, para detectar anticorpos contra HIV, em caso de acidente de trabalho, hepatite B, hepatite C, sífilis. Então, ele é um teste muito aplicado na prática clínica laboratorial. Este seria o resultado. Então, eu peguei aqui um resultado de cada um dos exames só para vocês entenderem. Então, pesquisa do COVID-19 antígeno. E este resultado, ele foi o quê? Reagente. Reagente por qual método? Imunocromatografia. Então, o tal do método imunocromatográfico nada mais é que o teste rápido. Agora, olha que interessante essa observação que veio abaixo. O teste COVID-19 é um ensaio imunocromatográfico auxiliar no diagnóstico inicial da infecção por coronavírus, que utiliza amostra de secreções.
Os resultados são para referência clínica e, isoladamente, não devem confirmar ou excluir a infecção. Olha que coisa. Não deve nem confirmar nem excluir a infecção. Então, às vezes, você pega um laudo que o próprio laudo ele já vem falando para a gente das limitações do teste. Ah, ele está positivo, eu não posso confirmar? E eu também não posso excluir se ele estiver negativo? Então, por isso, o método ele tem que ser escolhido e ele tem que ser determinado com muita segurança quando a gente vai padronizar um determinado método para se fazer o diagnóstico. Bom, eu coloquei aqui um pouquinho dos dados de sensibilidade e especificidade para esse teste também, que pesquisa antígenos, só para vocês entenderem, ó. Esse método, ele foi o único método aprovado pela Vigilância Sanitária. Agora nós já temos o segundo método. O único método aprovado pela Vigilância Sanitária a nível nacional que detecta no Brasil antígeno a partir do método imunocromatográfico. Ele é um método bom, ele tem uma alta sensibilidade e uma alta especificidade. O que eu quero dizer com sensibilidade? Ele tem grande chance de detectar a doença em caso do paciente ser verdadeiramente positivo. Ou seja, esse é um teste que eu faço e ele vai dar positivo em mais de 96% dos casos para os pacientes que realmente estão doentes. Então, mais de 96% dos casos doentes serão confirmados por esse método. Já a especificidade, o que ela representa? A especificidade, ela analisa exatamente o contrário. Ela analisa os casos negativos em pacientes que são sadios. Então, olha como que essa especificidade é boa. Pacientes que são saudáveis, que não tiveram a doença, em mais de 99% dos casos, o teste vai dar resultado como negativo, me mostrando realmente que o paciente está saudável. Ou seja, a chance de ele dar um falso positivo é muito pequenininha, porque ele é muito confiável para a especificidade. Ele sempre me dá um resultado negativo quando o paciente não é doente. Ok? Então, esse é o conceito de sensibilidade de especificidade. E, para a gente concluir, vamos falar um pouquinho aqui dos anticorpos. Pesquisa de anticorpos, ao contrário do antígeno, o que eu vou ter no meu kit? Um antígeno. Se eu quero detectar um anticorpo, então automaticamente, o que eu vou ter em meu kit? Um antígeno. Porque quando o anticorpo passar, vai reconhecer o antígeno. Vai ser o inverso do teste anterior. Lembra que eu estou falando de teste rápido. Correto? Então, eu tenho um teste rápido imunocromatográfico para pesquisar antígeno, onde a minha base estacionária seria anticorpo. Se eu quiser pesquisar anticorpo, a minha fase estacionária vai ser o antígeno. Eu vou simplesmente inverter a ordem dos meus kits. Então, só para a gente entender aqui de uma forma direta, olha só, eu também vou ter uma linha teste e vou ter uma linha controle. O que acontece na minha linha teste? Se eu estou pesquisando anticorpo, eu tinha um antígeno fixo lá no meu kit. Quando o anticorpo representado em amarelo passar, ele vai se ligar ao antígeno. Então, aqui eu tenho uma reação antígeno-anticorpo inicialmente. Depois, eu tenho o anticorpo anti-humano ligado ao ouro coloidal, que se liga em cima. É o que vai emitir a cor e manter a linha, para mim, vermelha tracejada. A leitura, do mesmo jeito. Olha aqui. Então, aqui é o teste rápido, imunocromatográfico, que vai pesquisar anticorpos. Esse é o não reagente, porque ele positivou apenas para o controle, e o anticorpo IgM e IgG estão negativos. Nesse caso aqui, está positivo para IgM e IgG, garantido pelo controle positivo. Nesse caso aqui, positivou apenas para o IgG. Nesse caso, positivou apenas para o IgM. Nesse caso, positivou para os dois. Thales, está claro, não tem problema. O que eu disse para vocês, a tonalidade não importa. O que importa é a mudança de cor. Bom, então dentro da pesquisa de anticorpos,
Olha só o interessante. Coloquei aqui para vocês a questão da sensibilidade e da especificidade para vocês entenderem de uma forma clara. Por exemplo, no início aí da pandemia, começou vários comentários de que todos os testes rápidos não são bons, os testes rápidos são pouco eficientes, está fazendo diagnóstico puramente por uma questão comercial, mas enfim. Como que a gente pode interpretar isso aí? Olha que interessante. Eu peguei a bula aqui de um teste rápido de sorologia, um dos testes aprovados pela Vigilância Sanitária, e coloquei todos os resultados aqui. Então, olha que legal. Primeiro, as amostras, elas foram confirmadas se estavam positivas ou não pelo teste de RT-PCR, que é aquele teste extremamente confiável, tá bom? Pelo teste de RT-PCR, reação de cadeia polimerase pelo pelo tempo real. E aí, foram testadas 596 amostras, destas, 361 estavam positivas e 235 estavam negativas. Então, eu sei que pelo método de RT-PCR, eu tinha 361 amostras positivas e tinha 235 amostras negativas. Aí, olha que interessante. Eu peguei o meu teste, então, que eu estou padronizando, que agora é o teste imunocromatográfico, que vai pesquisar anticorpos, e vou testar todas essas mesmas amostras aqui, para eu avaliar a sensibilidade desse teste, para saber se a vigilância sanitária vai ou não aprovar esse teste para mim. Então, como é que eu cheguei que esse teste COVID 2019, teste que pesquisa anticorpos, ele tem uma sensibilidade de 86%? Eu falei para vocês que a gente tem que avaliar sensibilidade é o resultado positivo dentro dos pacientes que eram sabidamente doentes. Então, testando aqui, ó, com o novo método, quantos deram positivos? 312. Pelo método de RT-PCR, aqui em cima, ó, eu tinha 361 positivos, que é um método muito eficiente. Mas nesse método meu, rápido, imunocromatográfico, dos 361, apenas 312 positivaram. Então, se eu dividir 312 por 361, eu vou encontrar 86,43 de sensibilidade. Ou seja, a cada 100 pacientes doentes, 86 eu vou encontrar o resultado positivo. Mas 14 pacientes o resultado vai dar negativo. O que seria um falso negativo, porque eu sei que ele está positivo porque ele foi submetido a um teste de maior eficiência. E como é que eu faço essa interpretação para a especificidade? A especificidade, por sua vez, é aquele resultado, como eu falei para vocês, que avalia o paciente que dá o resultado negativo quando ele está saudável. Então, qual seria esse cálculo para mim? Fazendo o meu teste aqui dentro dos pacientes que estavam saudáveis, dos 235 que estavam saudáveis pelo método de RT-PCR, o meu kit agora rápido acusou que 234 estão negativos. Então, eu vou pegar 234 e dividir por 235, ou seja, resultados negativos dentro daqueles que são sabidamente saudáveis. Vou encontrar a especificidade de 99,5. Então, é assim que se calcula sensibilidade e especificidade. Então, você pode, sim, escolher o melhor teste a partir desse grau de sensibilidade e de especificidade. E existe um material disponibilizado pela própria Vigilância Sanitária que mostra todos esses resultados de sensibilidade e especificidade dos testes que estão aprovados para uso de diagnóstico. Eu até coloquei aqui, peguei lá, eu compilei 2 exemplos de cada, só para a gente fazer uma comparação.
mas está até pequenininho aqui, talvez seja melhor até eu compartilhar com vocês o arquivo original, que seria esse aqui. Confirme para mim, por gentileza, esse arquivo aqui vocês estão visualizando aí bem? Sim, estamos. Sim. Ok, maravilha. Então, eu vou mostrar para vocês diretamente nele, por quê? Ele é um material muito interessante, que ele mostra todos os métodos, todos os kits disponíveis para diagnóstico hoje no Brasil, aprovados no Brasil. Então, ele vem fazendo um comparativo. Desempenho dos testes RT-PCR registrados na Anvisa. Isso aqui seria a tabela 2. E aí ele vem mostrando aqui para mim os outros testes imunocromatográficos, métodos de ELISA, enfim, todos. E aí, vou pegar aleatoriamente alguns aqui. Olha só. Ensaio imunocromatográfico rápido qualitativo para detecção de IgM e IgG. Olha a sensibilidade desse teste aqui, o ANSTEP COVID 2019 teste, que é o nome comercial do teste. A sensibilidade era de 86% e a especificidade de 99%. Coronavírus, teste rápido. Sensibilidade de 86%, especificidade de 99%. Estou falando tudo de teste imunocromatográfico, testes rápidos onde detecta IgM e IgG. Vou pular e vou pegar um teste aqui, ó. Vou pegar aqui o tal do teste que detecta antígeno, que é o que eu disse para vocês que seria muito interessante. É um teste rápido que detecta antígeno, é de baixo custo, e eu consigo fazer e ter o resultado rápido até para adotar uma medida clínica aí pelo médico. Olha a sensibilidade, porque aqui, ó, imunoensaio fluorescente utilizando analisador F para detectar nucleoproteínas. Aqui eu estou detectando uma parte do vírus, uma proteína. Sensibilidade de 86. Covid-19 antígeno ecoteste. Olha a sensibilidade, 70%. Especificidade, 97%. Então, esse teste aqui, por exemplo, que ele tem uma sensibilidade de 70%, lembre-se que a sensibilidade é o que eu falei, de detectar o paciente doente quando ele está verdadeiramente doente. Então, se ele tem uma sensibilidade de 70%, ele vai detectar 70 pacientes a cada 100 que está doente. Mas e os outros 30? Ele não detectaria como doente. Então, vamos avaliar com critério. Agora, olha só, quando eu pego, por exemplo, o RT-PCR, vou pegar um aqui, RT-PCR, e aqui, por exemplo, ó, RT-PCR, que é o padrão ouro. Reação de transcriptase reversa, usando sondas de corante. Sensibilidade e especificidade, 100%. 100%. Isso quer dizer que todo paciente que é doente eu vou conseguir detectar como positivo, todo paciente que é saudável eu vou detectar como saudável, não doente. É lógico que mesmo dentro do RT-PCR, quando varia a metodologia, a sensibilidade também vai variar. Esse aqui, por exemplo, ó, embora seja RT-PCR, mas a metodologia variou, eu tenho aqui, ó, estudo de limite de detecção, parará, papá, ó, 95% ou mais de todos os resultados replicados considerados como positivos. Mais de 95%. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que este material aqui, ele mostra claramente para a gente nível de sensibilidade e especificidade. Aqui tem métodos de ELISA, eletroquimioluminescência, enfim, todos os métodos aí disponíveis, tá bom? E este material está disponível na internet, basta você procurar, também posso passar para vocês o link aqui de forma direta, mostrando todos os métodos com essas respectivas sensibilidades. Então, para o nosso bate-papo, o Valdemar tinha me passado que seria aproximadamente aí 45 a 50 minutos, eu acabei extrapolando um pouquinho aí. Espero ter contribuído de alguma forma aí. E estou aberto aí a um bate-papo.
podem ficar à vontade para fazer algum tipo de pergunta, caso sinta-se à vontade. Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Pode encaminhar aí no chat que eu vou estar repassando. Bom, esse é um tema, pessoal, que a gente poderia ficar aqui tempos e tempos conversando sobre ele, porque tem muita coisa ainda nova. O Valdemar havia me antecipado algumas perguntinhas que tinham sido passadas aí pelo próprio anteriormente, de forma prévia. Então, vem aqui, por exemplo, até que os outros se manifestem aí, se tiver alguma perguntinha, ó. Por quanto tempo o RT-PCR pode dar resultados positivos? Igual eu mostrei lá no gráfico para vocês, a gente deve seguir aquele gráfico. RT-PCR lá, até as 3 primeiras semanas, está um resultado muito positivo, muito bom. Mas pelo próprio gráfico que nós vimos lá, você teria um tempo a ter maior para a detecção do RT, do material genético, né? Vamos dizer assim, do RNA. Colocando o gráfico aqui novamente, ó, até a terceira semana, o resultado muito provavelmente vai ser positivo. Mas quarta, quinta semana, ó, sexta semana ainda tem resquícios. Eu posso detectar. E aí é importante, já fazendo o link com a próxima pergunta aqui, resultado de PCR sempre indica transmissão do vírus? Não necessariamente. Às vezes você pode estar aqui nessa fase final, porque olha que interessante, a pergunta é até interessante, porque vai de acordo com o gráfico que eu disse para vocês, que poderíamos ficar a palestra toda só falando do gráfico. A curva vermelha é o momento que eu tenho vírus no corpo do indivíduo. Mas depois que eu elimino o vírus, eu tenho resquícios desse vírus no meu corpo por muito tempo, até que eu consiga depurar tudo. Então, mesmo eu eliminando o vírus, eu ainda vou ter estrutura do vírus em meu corpo. Por isso, a clínica é fundamental. Por isso, o diagnóstico ele é sempre clínico-laboratorial. O exame laboratorial por si só isolado, ele não é o mais significante. Pelo contrário, é a clínica que é o mais importante nesse caso. Uma outra pergunta que foi colocada aqui como a janela imunológica interfere no teste rápido? Eu acho que isso eu já abordei com clareza, né? Exatamente porque a janela imunológica é aquele tempo que vai determinar para a gente a detecção ou não dos anticorpos. Então, eu tenho que esperar passar o período de janela imunológica para que eu consiga detectar com segurança os anticorpos. Janela imunológica, nesse gráfico aqui, por exemplo, está colocando para a gente aí, né, a partir de 7, 8 dias, mas, como eu disse, deve-se fazer a partir de 14 dias, o indicado, hoje a gente tem visto. Não adianta ficar fazendo pesquisa de anticorpos aqui com 7 a 10 dias, porque vai dar tudo indeterminado. Então, espere um intervalo de tempo maior para garantir essa soroconversão. A Elizabeth está colocando aqui, professor, você acha que o uso de plasma convalescente para tratamento do Covid seria relevante ou nesse momento atrapalha os ensaios clínicos de outros fármacos? Não, eu acho que isso é extremamente importante, já é um tipo de terapia, né, consolidada para outras patologias, mas realmente a gente precisa de um tempo maior, de mais estudo para a gente realmente viabilizar tudo isso aí. E a gente tem visto, né, tem estudos, aí, inclusive no Brasil, em desenvolvimento disso aí. Agora, é uma situação um pouco limitada, Elizabeth, porque eu não vou conseguir plasma em quantidade suficiente para tratar essa quantidade de pessoas em uma situação de pandemia, sabe? Talvez posteriormente ao quadro de pandemia seja uma alternativa interessante para uma situação endêmica, que tudo indica que a gente vai passar a viver essa situação futuramente, né? Mas numa situação de pandemia, para produzir esse plasma contendo anticorpos de pacientes que já foram contaminados, eu acredito que para o momento de pandemia ele é pouco relevante, tá bom?
A Yara está perguntando um pouquinho sobre a questão da saliva para o diagnóstico do teste. A saliva em si, Yara, ainda a gente não tem ainda nada determinado e padronizado para isso, não. Tanto que na hora de fazer a coleta orofaríngea, a gente pede até para o paciente eliminar o excesso de secreção da boca, porque as partículas virais, elas estariam mais na parte profunda da orofaríngea e nasofaríngea, tá bom? Bom, então acredito que não há mais perguntas. Em nome de todos, eu gostaria de parabenizar pela incrível palestra. Obrigada pela sua contribuição e a sua participação abrilhantou a nossa série de lives Lídia Comenta Covid-19. Muito obrigada, professor Tales. Obrigado, Alexa. Parabéns pelo evento de vocês. Me coloco à disposição aí para futuras lives nesse contexto, tá bom? Parte laboratorial, me coloco à disposição de vocês. O professor Valdemar tem o meu contato aí, tá joia? Muito obrigado, então. Fiquem com Deus, fiquem em casa na medida do possível e sucesso na liga. Muito obrigada, igualmente. Pessoal, sobre os recados, eu gostaria de convidá-los para a nossa próxima live, que será na quarta-feira, dia 9 de setembro, às 20 horas, também aqui pelo Google Meet. O biólogo e professor Edson Rabelo nos falará sobre Covid-19 e gestação. Então, fiquem ligadinhos lá na nossa página no Instagram. O outro informe é sobre os certificados. Nós iremos enviar os certificados com carga horária de 2 horas para cada live assistida. No entanto, em um momento posterior, o participante ele poderá trocar os N certificados que ele tiver por um único de carga horária equivalente. Então, por exemplo, se você assistiu a 5 lives de 2 horas, em um momento posterior você poderá solicitar um certificado com 10 horas e nele virão os títulos das lives assistidas. Tudo bem? Então é isso. Obrigada a todos pela presença e até o nosso próximo encontro.